Deus seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos inscritos desse canal, hoje eu gostaria de saudar a todos aqueles que também estão vendo pela primeira vez. Saudar a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso eterno Deus. Hoje nós vamos fazer uma leitura no livro de Hebreus. Porém, antes de ler, irmãos, eu tenho aqui alguma coisa para explicar para os irmãos que muitos às vezes se confundem. O livro de Hebreus, ele na época, é claro que a palavra de Deus é para todas, as escrituras é para todos nós, irmãos. Não existe, vamos dizer assim, alguém especificamente para que aquela palavra seja especificamente só para uma nação, só para uma pessoa, não. Para Deus não existe exclusivismo. Nós todos somos filhos de Deus e temos o direito da salvação eterna se crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Porém, irmãos, quando qualquer discípulo, apóstolo ou escritor das Sagradas Letras, irmão, se dirigia a uma determinada... Por exemplo, Paulo escreveu para os Coríntios. Então ali foi Paulo que escrevia aquela carta para a igreja que estava em Coríntios. Não era propriamente, irmãos, um prédio, certo? Uma igreja assim que, como vocês podem pensar, num edifício. Não era isso, irmãos. A igreja muitas das vezes era domiciliar, era uma igreja que ficava nas casas. E ali tinha o presbítero, o ancião, que cuidava daquela igreja que muitas das vezes se reunia numa casa e ou às vezes na outra, e às vezes até, irmãos, nas cavernas. Quando recebiam uma carta do apóstolo, todos se reuniam e aquilo para eles era uma alegria, irmãos. Eles liam aquela carta, era como uma exortação de palavra, para os irmãos terem uma ideia. E ali eles alimentavam a sua alma apenas por ler aquilo que Paulo ou outro apóstolo escrevesse. O livro aos Hebreus, na época em que foi escrito, ele foi dirigido a uma comunidade, especificamente a comunidade hebraica, que estava em outro lugar, irmãos. Presumindo que a epístola tenha sido escrita na Itália, ela foi escrita na Itália para os hebreus, certo, irmãos? Agora, se tem há uma probabilidade que ela foi enviada à igreja de Jerusalém, por isso que está escrito assim, aos hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, porque nós sabemos que Paulo ficou preso em Roma, certo, irmãos? Então há uma probabilidade, não está escrito que aos hebreus foi Paulo, não tem como provar escrituralmente que foi Paulo, mas dentro do contexto e da linguística que se está escrito, a gente vê que a forma de leitura, a forma de escrita que está no livro de aos Hebreus, quando a gente olha aqui e vê, que dá a impressão, sim, na leitura, que foi Paulo que escreveu, né? E isso dá para nós, então, para nós olhamos aqui a epístola e começamos a ver, olha, parece que foi Paulo, né? Mas ela foi escrita na Itália. Segue-se com igual probabilidade que ela foi enviada à igreja de Jerusalém, então deve datar-se entre o martírio de Tiago, que foi 63 depois de Cristo. Tiago foi morto à espada em 63 depois de Cristo e a destruição da cidade de Jerusalém, que foi em 70 depois de Cristo. Certo, irmãos? Esta epístola é anônima, praticamente. Por isso que eu disse que alguns dizem que foi Paulo. Mas como anônima, quem escreveu? É um mistério, por isso que dizem que é anônima. Há alguns aqui das igrejas ocidentais, como orientais, geralmente não duvidaram, as igrejas orientais não duvidaram que foi Paulo, né? Mas houve lá uma questão, né? Que poderia ter sido Lucas ou Barnabé, o autor dessa epístola. Mas, como estou dizendo, de acordo à forma em que foi escrita, dá uma certa impressão que foi Paulo, mas
porque eu vejo que ela foi uma epístola que não tem como nós dizermos. Eu até falo, às vezes, epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque eu acredito que pela forma que está escrito aqui, foi Paulo. Porém, só para os irmãos terem uma ideia, se alguém perguntar para os irmãos quem foi que escreveu a epístola de aos Hebreus, só por um título de conhecimento, irmãos, isso não tem nada a ver com a exortação da palavra que eu vou fazer, que Deus vai me dar agora, entende, irmãos? Porque a palavra é soberana, mas dá uma certa impressão que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola. Até inclusive, com licença, eu vou olhar aqui no início do livro se fala alguma coisa, porque eu não olhei no início do livro, estou falando, eu vou olhar no início do livro só para os irmãos verem como está escrito aqui, irmãos. Epístola aos Hebreus, mas não diz quem foi que escreveu. Agora, quando você vai no Tito, você já vê assim, ó, Epístola do apóstolo São Paulo a Tito. Mas quando você chega em Hebreus, só está. Quando você chega em Filemão, também está escrito Epístola do apóstolo São Paulo a Filemão. Mas quando você chega em aos Hebreus, está Epístola aos Hebreus. Então, ela foi escrita da Itália para Jerusalém. Então, se dá a impressão que, os irmãos vejam bem, que quem escreveu foi Paulo, porque Paulo foi preso em Roma, ficou preso em Roma na sua casa, está escrito, até o dia da sua partida. Quem não sabe, Paulo foi degolado, irmãos, ao mandado do imperador. Paulo teve uma vida dedicada ao Evangelho, uma vida sacra, uma vida cristã, irmãos. Uma vida que Deus se agradou dela, certo, irmãos? Mas toda a honra e toda a glória pertence sempre ao Senhor Jesus. Então, já expliquei mais ou menos o que é o livro de aos Hebreus para os irmãos entenderem. Alguém pode dizer, mas para que o irmão vai fazer isso? Por que já não entra logo na exortação da palavra? Eu sinto de fazer porque muitas das vezes, irmãos, na igreja, melhor, em algumas denominações, eles não falam, só vão lendo e as pessoas não aprendem as coisas, irmãos. E isso é bom para que haja um aprendizado, para que haja um conhecimento melhor das Escrituras. E é gostoso a gente falar nas coisas de Deus. Eu me sinto bem quando estou falando a respeito das coisas de Deus. Mas então vamos agora, irmão, à leitura, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, em 11 de aos Hebreus. A natureza da fé e os exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Somente até aqui, irmãos. Amém. Vejamos o poder de Deus dentro daquilo que nós, irmãos, podemos dizer assim, maravilhoso, maravilhoso, inimaginável. Criar não é uma coisa fácil, irmãos. Criar alguma coisa do nada. Alguma coisa que não é aparente, quer dizer, não existia uma estrutura, uma forma, glória ao nome santo do Senhor, para que a criação, que forma que seria a criação? Precisava que houvesse uma luz, que houvesse uma iluminação da parte de Deus, porque Deus é luz, irmãos. Deus não caminha em trevas. Deus não precisa da luz porque Ele já é luz. Mas por que então Deus disse na criação no início? Não estou admitindo, ou melhor, não estou afirmando, mas podemos, com uma certa clareza, observar uma coisa que Deus disse: haja luz. Que luz seria aquela que Deus queria dizer, irmãos? Seria a luz para iluminar
o mundo? Ou seria uma luz que ele pregou para ele mesmo, porque ele já tem a luz no seu raciocínio divino, dizendo, haja luz, como dizendo assim, como farei? Vou fazer quadrado, redondo, plano, vou colocar as águas em cima, embaixo, haja luz. Glória ao nome santo do Senhor. Havendo a luz na nossa mente, eu não estou dizendo que foi isso, mas eu estou querendo passar isso para agora espiritualizar a nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós estamos sem luz, não sem luz elétrica ou sem luz de Deus, mas sem luz para o caminho que nós vamos tomar. Não sabemos se vamos para a esquerda, se vamos para a direita, se vamos para frente, se paramos, se damos um passo atrás. E nós precisamos de luz, e nós mesmos clamamos, Senhor, me dê a luz para mim poder fazer isto. Deus criou tudo daquilo que não era aparente. Houve uma luz e Deus começou a criar. Glória ao nome santo do Senhor. Presta atenção, irmão. Deus foi criando as coisas sem copiar nenhuma coisa, sem olhar para um projeto. Não tinha um projeto, ele não tinha na sua mão um projeto. Ele já naquele momento, o projeto nasceu do nada, porque ele do nada faz tudo, e do tudo ele faz nada. Glória ao Senhor. E havendo a sabedoria de Deus se manifesto naquele momento, porque Deus é o Pai da sabedoria, Deus é o Pai da ciência, Deus é o conhecimento, é a profundidade, é a largura, a extensão. Deus consegue medir o universo com a palma da sua mão. Aquilo que nós achamos infinito, para Deus tem fim. O único ser infinito é Deus. Ele é o único. Ele não foi criado, ele já sempre foi. Ele será o que sempre foi. Por isso que ele falou para Moisés, eu serei o que serei. Na tradução hebraica é assim que fala, irmãos. Na nossa tradução, como nós somos portugueses, nós falamos eu sou o que sou. Como no hebraico não existe eu sou o que sou, na tradução hebraica seria eu serei o que serei. Quer dizer, eu nunca vou mudar. Eu sempre fui, sempre vou ser e sempre serei. Glória ao nome santo do Senhor. Esse é o Deus que você crê. O Deus que não precisa de um material para criar alguma coisa. Um Deus que não precisa copiar alguma coisa para fazer alguma coisa. O Deus que pode fazer uma obra que você não conhece e que você nunca viu. Algo desconhecido ao teu consciente, ao teu subconsciente. O Deus que pode entrar no caminho que não é caminho e criar um caminho. No impossível e fazer possível, porque para ele tudo é dele, foi tudo ele que fez, foi tudo ele que formou, foi tudo ele que criou, foi tudo ele que manejou com as suas mãos santas e que operou pela palavra que saía da sua boca, porque a sua palavra sempre teve poder para poder criar. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso que a fé, irmãos, é algo incompreendido por muitos que a não têm. Por que não compreendem? Porque, irmãos, a fé é algo abstrato. Você não consegue, bendito é o nome santo do Senhor, segurar a fé. Você não consegue dizer o tamanho da fé. O Senhor Jesus fez uma comparação. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou isso, irmãos. Por quê? Bendito é o nome do Senhor. Não existe como medir a fé, não existe como traçar uma medida de fé. A fé é um dom de Deus, a fé vem de Deus. Às vezes nós achamos que não temos fé porque não precisamos exercê-la, mas quando há necessidade de nós exercer, é como uma defesa própria da nossa alma, ela se manifesta. Você já viu alguns animaizinhos da selva que parecem indefesos? Parecem indefesos, mas eles têm capacidade de se defender de grandes inimigos.
Tem um animalzinho que é indefeso para nós, irmãos, o louva-a-Deus. Louva-a-Deus é um animalzinho, é um inseto indefeso. Para nós ele não faz nada. Mas você sabia que se um louva-a-Deus encontrar uma cobra, ele consegue matar a cobra? Glória ao nome santo do Senhor. Sim, um louva-a-Deus consegue matar a cobra. Mas quem olha um louva-a-Deus, esse é um bichinho tão pequeno, tão frágil. Mas a serpente, ela tem veneno, ela pode inocular o veneno numa pessoa, mas o louva-a-Deus, ela tem medo do louva-a-Deus. Por quê? Porque ela sabe que o louva-a-Deus pode matá-la. Então Deus faz das coisas pequenas, que nós muitas das vezes achamos insignificantes, grandes coisas. Por isso não existe obras pequenas para Deus. Você acha que é pequena uma formiga? Uma formiga é pequena? É pequena, irmão. Pois bem, a formiga pode ser pequena, mas foi Deus que criou ela. Você já conhece algum homem que conseguiu criar uma formiga da maneira que Deus criou? Glória ao nome santo do Senhor. Eu nunca ouvi falar. Hoje os homens criam bactérias, criam até, vamos dizer assim, vírus em laboratório. Coisas para o mal, irmãos. Mas não criam coisas para o bem. Não é? Mas o Senhor criou tudo para o bem. E o homem fez com que aquilo que Deus criou para o bem, o homem transformou. O homem não criou, o homem transformou aquilo para o mal. Você olha num vidro, você fala, meu Deus, como é que é feito o vidro? É feito da areia. Glória ao nome santo do Senhor. Muitos não sabem. Para fazer um vidro se usa areia. E depois daquela manipulação que se manipula aquela areia com altas temperaturas, etc, etc, dali sai o vidro. Entende, irmãos? As coisas de Deus não precisam disso. De ter um material para poder fazer o material que é necessário ser feito. As coisas de Deus são feitas daquilo que não é aparente. Se Deus quiser fazer na tua vida uma obra que ainda não foi feita, que ainda não foi feita em ninguém, Ele faz, porque Ele é o Deus que pode tudo, em todas as coisas, em todos os lugares, tanto na química, na física, na biologia. Aleluia. Então hoje o Senhor fala conosco, tenhamos fé. Aquilo que nós muitas das vezes pensamos que, irmãos, não vamos conseguir alcançar. Aquilo que muitas das vezes achamos que não vamos herdar, tenhamos fé. Porque com esta fé nós poderemos ver aquilo que os nossos olhos materiais não conseguem ver. Com a nossa fé nós conseguimos sentir a misericórdia, sentir o amor de Deus. Pela fé nós percebemos que Deus está junto de nós. Ainda que muitas das vezes os homens que não querem, glória ao nome santo do Senhor, que nós sintamos o que Deus quer que nós sintamos. Então muitos de algumas denominações, por terem inveja e ciúme daquilo que Deus te deu, quer tirar a tua liberdade para que você não manifeste o dom que está em você. Mas aquilo que está em você não é teu, não foi feito do que é aparente. Veio de Deus, você não copiou de ninguém. Você não precisou ver o fulano ou ciclano fazer para você fazer igual. Deus plantou em você algo diferente, uma fé que te faz enxergar o impossível, que te faz ver o inimaginável, que te faz contemplar, mesmo estando aqui na terra, a santidade do Pai, a santidade de Jesus Cristo, a santidade do Espírito Santo de Deus, o poder, o amor incalculável daquele que mandou o seu unigênito Filho na cruz para morrer por você e por mim. E este que você ama, ele estará contigo, ele te guardará. Não importa que alguém te despreze, não importa que alguém não te queira, aleluia, não importa que alguém, que você seja comparado com alguém, aquele lá sim serve, este não serve, porque o homem é assim, ele olha segundo a aparência, ele faz as coisas segundo aquilo que é aparente, mas Deus olha,
dentro da alma. Os olhos de Deus vai no âmago da alma. Ele conhece o sentimento da alma. Ele formou a alma. Aleluia. Ele criou a alma. Sabe o que é isso, irmão? Criar a carne do pó da terra, aleluia, já é uma coisa impossível. Mas quando ele pegou aquele boneco de barro e soprou, ele deu espírito, quer dizer, o espírito de vida, e depois ele colocou a alma. Glória ao nome santo do Senhor. Algo, bendito é o nome do Senhor, que está em nós até o dia de nós partirmos, mas que Ele ama. E esta alma que está dentro de você é a que clama pela sabedoria de Deus, e pela fé em Cristo Jesus, esta alma clama pela libertação deste corpo, para um dia receber um corpo incorruptível, inimaginável pelos homens, e a vinda de Cristo cada vez mais próxima, os sinais acontecendo, a palavra se cumprindo, a realidade da palavra se manifestando, aquilo que não é aparente, aleluia, acontecendo. Porque os homens dizem, não, aqui nunca vai dar terremoto, de repente acontece um grande terremoto. Não, aqui é impossível dar um tsunami, de repente acontece um tsunami. Nossa, o irmão está sendo muito trágico. Não, aquele ali é impossível ser curado da enfermidade. Vamos maneirar um pouquinho, né? Aquele ali não vai ter jeito de ser liberto da enfermidade. O Senhor vem e liberta da enfermidade. Não, aquele ali ó, já está entubado, eu acho que nunca mais vai viver. Pode preparar a família, daqui a pouco desentuba. O que é isso? Ah, aquela ali nunca mais vai enxergar, nunca mais vai ver a luz do sol. Daqui a pouco vem o Deus que faz as coisas daquilo que não é aparente, e você começa a enxergar não só o sol, mas começa a enxergar tudo, até aquilo que é espiritual. Você começa a ver anjos, você começa a ver o anjo de Deus passeando do teu redor, e começa a ver as coisas terrenas. Tudo que o homem falou que não acontece, que não pode acontecer, que não é possível, quando Deus dá uma ordem se torna possível, porque Ele é Deus. Ah, mas não pode viajar, não vai poder viajar. Daqui a pouco Deus vem e abre as portas da viagem. Ah, mas não vai poder comprar, não tem dinheiro para comprar. Daqui a pouco Deus faz aparecer a condição, porque Ele é Deus. Ele não precisa de nada para fazer o tudo. E Ele fala para você, fica firme nesta palavra. Acredite em Jesus Cristo. Acredite na salvação. Aceite-o como teu Salvador, porque Ele não precisa nada do que é aparente para criar o que Ele quer criar nas nossas vidas. E aquele que te condenou, esquece, ele não tem poder para jogar a tua alma em lugar nenhum. A tua alma a ele pertence a Deus, e Deus fala para todos nós, eu serei. Deus fala para mim também, eu serei o tudo no dia do teu nada. Esta é a pregação, creio que você entendeu. Jesus Cristo, esse que falou eu serei, não sou eu não é o irmão Raul não, eu não sou nada. É Jesus Cristo fala, eu serei o teu tudo no dia do teu nada. Deus seja glorificado.